Olá, corretores e corretoras de seguros de todo o estado de São Paulo. Eu sou Rogério Freeman e esse é o Sim Pode Ouvir, o podcast dos corretores de seguros, o podcast do Sincor São Paulo. A gente está aqui hoje recebendo uma visita muito especial de um amigo muito querido, de muitos anos desse mercado, corretor de seguros, o Vanildo Rodrigues. Então, Vanildo, desde já, prazer te receber aqui, muito obrigado por ter vindo. E a gente está muito ansioso para ouvir a tua belíssima história como profissional, tua trajetória de vida e um testemunho que você vai trazer aqui para a gente hoje, que eu tenho certeza que vai inspirar muito todos os nossos colegas aí do estado de São Paulo adentro. Prazer te receber. Prazer é meu, Rogério. Obrigado aí pelo espaço. E aqui estamos para contribuir um pouco, né, para o nosso mercado de seguro de vida. Temos aí um testemunho, né, de como o seguro de vida pode ser importante na vida das pessoas. Legal. Queria que se a gente começasse, para você contando aí para os nossos colegas, contando um pouco da tua trajetória de vida, tua trajetória profissional aí como corretor de seguros. Conta um pouco para a gente, por favor. História um pouco longa, né? Fica à vontade. Acho que dá até um livrinho, né? Aliás, se tiver aí um patrocinador que queira patrocinar o livro, eu estou aberto à negociação. São 30 anos aí de mercado, né? Eu cheguei em São Paulo no dia 16 de julho de 83, ainda garoto, né? Ia fazer 19 anos. Tinha 18 anos e 6 meses, eu vim para cá para fazer uma faculdade de Direito, né? E tinha umas vaquinhas lá no sítio que meu pai tem lá na Bahia. Deixei lá 32 vacas para vender, para pagar a faculdade. Vim terminar o colegial aqui. E aí estava estudando e trabalhando numa loja de calçados. Comecei a namorar, a esposa acabou ficando grávida, né? Que a namorada ficou grávida, acabou virando casamento e a faculdade de Direito virou um curso de corretor de seguros. E eu me apaixonei pela profissão e estou até hoje. São 30 anos aí de estrada, né? Desde 1994, é isso que você virou corretor? Desde 1994. Comecei numa corretora, na Vips Corretora, que tinha convênio com a Fresp, né? Os fiscais de renda do estado de São Paulo. Entrei lá como agenciador, né? Já tinha trabalhado 10 anos como vendedor de calçados, depois consórcios, 8 anos com vendas de consórcios. E aí, quando eu caí no mercado, tive uma facilidade enorme, né? Porque lá a gente tinha as indicações para atualizar o seguro dos fiscais e eu, com uma facilidade de comunicação, além da indicação, eles começavam no início, dava só a indicação, você ia, visitava e voltava para a corretora. O pessoal não fazia mais nada. Aí eu tive a ideia de fazer plantão no posto fiscal e aí comecei a arrebentar nas vendas. E aí, com menos de um ano de trabalho, o dono da corretora ficou meio enciumado, né? Porque comecei a ter amizade com a diretoria da associação. Ele acabou rompendo o contrato comigo e eu caí. Fui parar na Icatu, né? Já no início de 95. Já abri a corretora de início, a Lorde Corretora, com um colega que era agenciador lá também. E aí ele se deu mal, porque eu abri uma concorrência com ele. Eu entrei pelo sindicato, montei uma pólice de seguro de vida de taxa linear, né? O vida toda da Icatu, aquele seguro resgatável, né? Que a gente chama de seguro de taxa linear, né? E aí comecei a dar trabalho para ele. Aí ele tinha muito dinheiro, né? Acabou comprando lá o sindicato, que na verdade o sindicato precisava de verba para fazer movimento em Brasília, para manter a aposentadoria integral deles e tal. E eu sei dizer que ele, com a direção com o presidente da seguradora enfim, toda a diretoria deles lá, a minha apólice durou só 6 meses. Aí foi suficiente para ganhar o Galo de Ouro. Que bacana. Aliás, uma premiação que imagino o quanto foi emocionante para você, porque a gente sabe da tua trajetória, que veio de uma infância com uma realidade muito distante do que você conquistou, né? Então, sim, a tua história, naturalmente, a tua história já seria inspiradora pelos resultados que você teve, da realidade que você saiu. Mas a gente sabe queria, né, que você falasse um pouco para a gente, que recentemente, aí vamos dizer assim, você passou por um episódio difícil na tua vida e que acabou transformando a tua vida e também transformando até a tua própria vida como profissional, né, em razão de tudo que aconteceu. Gostaria que você falasse aí para os nossos corretores de seguros aí, estado adentro, Brasil afora, que esse programa tem audiência no Brasil todo,
O que te aconteceu? O que você contasse um pouco para a gente desse episódio, por favor? Sim, só complementando ali, resumindo a história, depois dessa passagem pela Icatu, lá foram 2 anos, né? E eu saí de lá com o Galo, premiado com o Galo de Ouro, fui para desenvolver um trabalho na Sul América. A Sul América lançou a Previdência Complementar, ali por meados de 97. Aí começamos lá no final de 97, e aí em 98 teve uma premiação Brasil interessante também. Fiquei com entre 25 mil corretores que a companhia tinha cadastrado, eu fiquei em terceiro lugar. Depois a Porto me chamou para desenvolver um trabalho também com vida e previdência. Ganhei 2 conquistadores. Então, vida sempre teve no meu DNA, né? E agora, falando do acidente, resumidamente, eu comecei a praticar ciclismo, né? Porque antes eu jogava futebol, praticava corrida, sempre fui do esporte. O esporte sempre teve aliado, sempre foi meu aliado, né? Trabalhava muito, mas sempre encontrava um tempinho para praticar algum esporte. E aí a idade foi chegando, né? E aí não dava mais para praticar corrida, futebol. E eu comecei a praticar ciclismo e fazer a musculação na academia. E aí no dia 2 de setembro de 2023, eu estava aqui em Santa Isabel, né, fazendo um percurso de 50 quilômetros de ciclismo. A gente tinha por hábito, né, de todo sábado pegar as bikes, colocar no carro e fazer uma cidade diferente do interior, fazer um circuito de 50, 60, 80 quilômetros na terra. Nada radical, né? Estrada de chão batido, curtindo a natureza, enfim, com os amigos. Esse dia a gente estava com um grupo de 14 pessoas, minha esposa estava junto. O amigo Luiz Morales, que é bem conhecido aqui do sindicato, estava junto comigo também nesse dia. Aliás, um abraço para o Luizinho Morales aí. Um abraço, Luizão. Estamos juntos. Né, Deus é tão bom que esse dia ele estava comigo, ele me ajudou bastante lá, inclusive. E a gente estava saímos da cidade de Santa Isabel, pegamos a estrada, já tínhamos girado 20 quilômetros na terra. Aí eu tinha uma subida bem longa, eu subi na frente, me posicionei para fazer um filme no grupo, inclusive está no Instagram, esse vídeo. Aí filmei o grupo, eles desceram, logo em seguida tinha uma descida longa também, eles desceram. Eu tomei água, guardei o celular e montei na bike para acompanhá-los. No final dessa descida tinha uma curva muito fechada, porque eu entrei na curva ali a uns 25 por hora, me deparei com uma ponte mata-burro, aquelas pontes que tem pontes de madeira com frestas, né? Mas foi muito, o mato da beira da estrada estava alto, não deu para ver a bendita da ponte. No que eu entrei, a roda da bike enroscou ali, e eu já voei contra uma tora de madeira enorme que fazia papel de guarda-rei, quebrei 3 costelas, fez um estrago aqui na caixa tórax e caí desacordado dentro do riacho. Fazia 46 dias que não chovia aqui na capital, e lá fazia os mesmos 46 dias, por isso eu não morri afogado. No que eu caí desacordado, eu acordei tomando água com areia. E aí, por um instante eu fiquei tetraplégico, porque eu senti que eu não tinha força nos braços nem nas pernas. Mas Deus é tão bom que no que eu caí de cabeça, minha cabeça com o capacete afundou na lama do fundo do rio, e o corpo desceu, eu fiquei sentado em cima das pernas, como se eu estivesse na posição de Alá, orando. E aí eu vi que não tinha força nos braços nem nas pernas, eu tive a ideia de levantar a cabeça, no que eu levantei a cabeça eu achei oxigênio, e a água do rio ficou passando nos meus ombros. Eu fiquei ali por volta de 1 minuto, mais ou menos, aí começou um formigamento pelo corpo, a medula conseguiu mandar os sinais de volta, e eu senti que a força voltou. E eu saí gatinhando do rio, sentei na margem, mas percebi que eu já tinha perdido 50% do lado esquerdo. Ali eu vi que tinha dado ruim. E aí, nesse intervalo, parou um carro na ponte, viu uma bike lá enroscada. Ele perguntou se eu estava precisando de ajuda, eu falei que sim. Já tinha tentado sair, mas não dava, tinha uma cerca de arame super esticada. Aí ele desceu lá, desceu o arame, me deu o braço, a gente conseguiu sair andando de lá, mancando, mas andando. E aí ele me socorreu. Quando eu saí na estrada, ele estava colocando a bike no carro, na picapezinha. Aí o colega estava voltando para me procurar. Eu estava todo estragado, né? Parecia aquela imagem do soldado Raya. Então, as pessoas que estavam te acompanhando no passeio no dia não perceberam que você caiu, é isso? Eles estavam parados uns 600, 800 metros na frente me esperando. Entendi. Fazendo foto e tal, mas perceberam que eu não encostei. Ali por volta deu 5 minutos mais ou menos.
Um intervalo de 5 a 8 minutos eu não encostei, e o rapaz, um deles voltou para me procurar. No que ele chegou, eu já estava sendo socorrido para o hospital. Aí eu recebi os primeiros socorros lá na Santa Casa de Santa Isabel. O médico viu o raio-x e falou, deu ruim, você vai ter que ir transferido para São Paulo. Aí eu dei entrada no São Camilo do Ipiranga. Quando os médicos pediram a ressonância e tal, descobriram que eu já tinha uma medula comprimida e não sabia, né? E aí se agravou com o acidente. Aí eu não tinha escolha, eu tinha que fazer a cirurgia, porque inevitavelmente eu ficaria tetraplégico se não operasse. E tinha risco também de morrer na cirurgia ou ficar tetra. Mas eu não tinha escolha, né? Porque consultei 3 equipes de cirurgia e os 3 cirurgiões foram categóricos em dizer que se eu não fizesse cirurgia, até eu pegar uma sacola de compras do supermercado, eu poderia ficar tetraplégico. E tudo isso foi falado para você, assim, antes da cirurgia? Antes da cirurgia. E, assim, é inevitável a gente fazer essa pergunta, né? Somos amigos e, claro, que os corretores já sempre tiveram o maior carinho por você, ser super bem relacionado, querido nesse mercado. Isso só fez com que isso aumentasse esse carinho por você. Então, as pessoas querem até como testemunho, como inspiração, né? Naquele momento, porque hoje, graças a Deus, você está bem, né? E a gente tem certeza que você vai melhorar cada vez mais. Mas naquele momento, como é que você lidou assim, com o impacto físico, uma pessoa que era do esporte, né? E psicológico? Como que foi aqueles momentos, aqueles dias, aquelas semanas para você, Vanildo? Amigo, haja força psicológica, né? Inclusive, você falou dos amigos, né? Graças a Deus eu fiz bons amigos, né? Tenho muitos amigos na categoria. Recebi muitas visitas lá. E foi um motivo de força, né? Eles me levaram bastante força. E eu tive que, até hoje, né? Tem que ter muita força mental para suportar. E eu, graças a Deus, tenho encarado muito bem essa realidade, essa nova realidade. E eu saí como eu te falei, estava consultando ali os médicos. Fiquei 15 dias recuperando os traumas de 3 costelas quebradas, né? Uma lesão aqui na caixa tórax. No dia 15 de setembro de 23 eu fui operado. Depois do dia 2 ao dia 15 internado. Fui operado no dia 15 de setembro. Fiquei 27 dias internado lá no São Camilo. Aí fui para um hospital de reabilitação, fiquei mais 35 dias. Aí fui para casa com autonomia mínima. E de lá para cá, travando uma verdadeira batalha com fisioterapia, reforço muscular. De 8 meses para cá, comecei a andar com essas muletas canadenses. E estou encarando aí essa nova realidade. Nas horas que sobram, eu continuo trabalhando, produzindo. E vamos que vamos, né? Graças a Deus eu tinha um seguro de vida, né? Antes de a gente já vai entrar na questão de quanto o seguro de vida né, importante, foi importante, mas só para o pessoal esclarecer para o pessoal, se você me permite, né, nós já recebemos o Vanildo aqui hoje na sede do Sincor São Paulo, e graças a Deus ele veio andando, claro que com alguma limitação, mas com a muleta andando, né? E graças a Deus, assim, diante da possibilidade sombria que existia num possível diagnóstico, né, de ficar tetraplégico até em caso de falecimento, a gente celebra, né, te receber aqui, ter recebido o Vanildo aqui caminhando bem, né? E a gente, nossa, vai rezar e faz votos que você fique cada vez melhor. Então, gente, para vocês ficarem tranquilos, 2 anos já se passaram e o Vanildo entrou no nosso estúdio aqui andando, tá? Então a gente tem isso a celebrar. E acho que isso é muito importante, né? Sim. E a gente fica muito feliz de te ver recuperado. E uma vez você contando o que aconteceu, e você vê como são as coisas na vida, né? Você sempre foi um entusiasta do seguro de vida, um corretor premiado, consagrado vendendo seguro de vida, e a gente queria te ouvir agora o quanto de impacto positivo o teu próprio seguro de vida pode te ajudar nessa recuperação, e de que maneira você pode inspirar corretores e consumidores a não abrir mão desse produto tão importante aí para as pessoas, para as famílias. O seguro de vida é fundamental, né? Inclusive escrevi numa matéria que a Thaís me pediu, porque vai ser no JCS, no próximo agora. Eu até escrevi que eu acho que o seguro de vida deveria ser obrigatório, né? Para todo pai de família, deveria ser obrigatório. Acho que o pai de família que ama a tua esposa, seus filhos, acho que não pode abrir mão, né? Chega a ser
irresponsável o pai de família que não tem um seguro de vida, né? Eu sempre tive essa consciência, né? Porque comecei a minha carreira com seguro de vida, né? E a previdência. Então, sempre tive essa consciência, sempre tive a minha pólice. Tinha uma pólice pequena aqui no Sicor e tinha uma pólice de pequena e média empresa que cobre eu, minha esposa, os funcionários, meu filho. E pode falar a seguradora que me pagou? Fica à vontade. Então, essa pólice estava com a antiga Marítima, depois a HDI assumiu a carteira da Marítima e foi a HDI que me pagou a indenização. Então, deu ali uma indenização por invalidez, né? E foi uma indenização razoável que me deu força, né? Me deu uma condição de respirar e continuar batalhando, fazendo fisioterapia. E o meu filho toca a corretora hoje, né? Com a pequena equipe que a gente tem, mas a minha esposa teve que abrir mão de quase tudo que fazia na corretora também para me ajudar aí comigo na fisioterapia, enfim. E a gente trabalha nas horas que sobram, mas o seguro de vida foi fundamental nesse cenário. Claro que o nosso principal público são corretores de seguros, portanto, a gente pressupõe que o corretor conhece bem as coberturas do seguro de vida, porque o consumidor fala em seguro de vida, só pensa que é em caso de morte, né? E isso gera até uma resistência cultural contra o seguro de vida, que é uma bobagem, né? E em que pese o fato que, evidentemente, que uma família que perde o seu provedor precisa de um suporte financeiro. Já chega o impacto emocional da perda de um ente querido. Quer dizer, imagine se esse impacto for financeiro também. Então, naturalmente, a cobertura de morte é muito importante, né? Sem dúvida. Mas, independente do nosso público, que já são corretores, predominantemente corretores, que já entendem um pouco, acho que seria bacana você, como especialista no vida, além das coberturas de morte natural, morte por invalidez, invalidez permanente por acidente, quais são as coberturas que você acha importante o corretor de seguros trabalhar junto ao seu cliente e contratar para si mesmo, né? Sim, é fundamental, né? Ao montar uma configuração de uma pólice de seguro de vida, é pensar colocar cobertura de morte, que é a cobertura básica, né? Mas não esquecer da invalidez por acidente. E tem a cobertura de antecipação por doença grave também. Exatamente. E hoje tem aquelas cláusulas, né? Você pode contratar até 17 doenças graves, né? Que você pode colocar a cobertura de DG, né? Doenças graves. E tem a diária de afastamento também, né? Que é o DIT, que é fundamental a depender da profissão. Nós, que somos profissionais liberais, importante ter um seguro que cobre diária de afastamento. Os médicos também adoram essa cobertura, né? Cobertura de diária de afastamento. Então, não só a cobertura de morte, mas a gente tem que, nós, enquanto corretores, temos que ser bastante incisivo em conversar com os clientes e deixar claro, né, que o seguro de vida não é só morte, né? Tem coberturas que você recebe em vida que são fundamentais, né, no momento de um acidente, de uma invalidez, de uma doença grave, enfim. Eu tenho uma experiência com um cliente, né, que ele ficou cego por conta de um câncer. Os médicos achavam que ele não ia durar mais do que 6 meses. Faz 10 anos que eu paguei uma indenização de invalidez para ele, por conta de ter perdido os 2 olhos. E o homem está vivo. O seguro foi fundamental para ajudar ele no tratamento, inclusive. E ele continua vivo. Em que pese, né, essa importância, que é inegável, né, indiscutível essa importância, assim, infelizmente, ainda a quantidade de corretores que tem o foco no vida, né, eu não digo nem o foco 100%, mas que pelo menos investem um tempo, né, que seja 20% do seu tempo da área comercial focado no vida, ainda é muito baixo. O que você diria para a gente poder alavancar isso? Porque o papel do corretor de seguros na conscientização, né, das pessoas, das famílias, para a compra do produto é fundamental. A gente vive a era da tecnologia, a era da inteligência artificial, que, aliás, a tecnologia é o grande tema do nosso Conec, aí, que agora, inclusive, todos convidados aí do dia 25 ao dia 27 de setembro, estamos voltando para o AMB no nosso Conec. Então, você que está inscrito, seja bem-vindo desde já. Você que não está inscrito, em todos os canais do Sincor São Paulo, no YouTube, no Instagram, na TV Sincor, a gente vai, mesmo você que não estará lá, que não conseguiu se inscrever, a gente vai trazer muito conteúdo e muita matéria para que você possa acompanhar esse grande
e maior evento do setor de seguros do Brasil. Então, assim, acho que seria muito importante, né, a gente continuar fomentando o trabalho dos corretores de seguros para oferecer seguro de vida. O que você poderia dizer para ajudar, né, com esse... Eu digo, hoje você é referência e é exemplo de toda forma. Você é um profissional condecorado, consagrado, vendendo seguro. Para você, utilizou, tem exemplo dos teus clientes. O que a gente poderia falar mais para os corretores de seguros, focar um pouco mais nesse produto? Você pode falar, inclusive, um pouco de rentabilidade. Afinal, é um produto rentável para o corretor? Super rentável, né? Porque além do agenciamento, que pode chegar a 200%, carteira, você pode trabalhar com 15%, com 20%, até com 30% de carteira permanente, né? De recorrente. Alguns casos pode chegar até 40%, quer dizer, então é um seguro super rentável. E eu acho que os colegas, sobretudo quem trabalha com seguro de automóvel, tem uma verdadeira mina de ouro na mão, né? Basta fazer uma perguntinha mágica, né? Você tem o seguro do carro, acabou de contratar o seguro do carro. E o seguro de proteção financeira e familiar, você tem? Né? Porque esse seguro é um seguro de proteção financeira e familiar, um seguro de vida. E como é que você quebra a resistência? Porque os clientes têm um pouco de resistência, né, para falar nisso. Você tem algum segredo aí que você possa contar para a gente, para os nossos colegas aí? Como é que você quebra essa primeira barreira? Quando a gente fala de seguro de vida, a gente tem que mexer aliás, como tudo que a gente protege, né? Você tem que mexer na dor, né? O cliente que contrata um seguro de automóvel, ele está pensando numa possível colisão ou um roubo do carro dele, que é uma dor que ele vai ter se ele não tiver seguro. E quando você faz essa pergunta, né, se ele tem um seguro de proteção financeira e familiar, se ele falar que não, você fala, poxa, se você contratou o seguro do seu carro, você ama a tua esposa? Ama teus filhos? Claro que ama. Então, se você ama, é importante a gente protegê-los também. Vai para o emocional, né? Vai para o emocional, né? É uma dor latente, né? Porque o cara não vai querer deixar, se ele sofrer um acidente, ficar inválido ou morrer, como é que ficam os filhos? Como é que ficam os estudos dos filhos? Então, quando você bate nessa dor, nessa tecla, é quase que impossível ele não contratar. E uma coisa também, né? Se você faz uma pergunta dessa para um desconhecido, pode parecer agressivo ou invasivo. Mas um cliente de seguro de automóvel, que te conhece há anos, que você cria mais do que uma relação de cliente, né, e corretor. Você cria até uma relação de amizade, às vezes, né? Você fala com o cara no mínimo uma vez por ano. Quer dizer, você tem até essa liberdade para poder fazer essa pergunta para ele não se sentir até ofendido com isso. Porque é uma pergunta óbvia, né? Você ama teus filhos? Claro que amo, né? Então as pessoas... Então você disse que a primeira alavanca é isso. E normalmente você, para quem não tem seguro de vida, você procura formatar uma proposta um pouco modesta para de repente ser um entrante para o ano que vem fazer um upgrade? Ou você normalmente já calcula qual é a renda do cara, multiplicado por um número X, por exemplo, né, 5 anos? E como é que você mais ou menos faz esse cálculo aí? Eu acho que o seguro de vida é importante, né? A gente ficar atento, né? A necessidade do cliente. Cada cliente tem uma necessidade diferente, né? Naturalmente, se ele tem filhos em época de estudos, né? A gente pode fazer um cálculo básico ali, quanto que ele vai gastar com os estudos dos filhos, né? Enfim, e tem que ser uma cobertura que dê um respiro para a família de no mínimo 5 anos após o falecimento ou uma invalidez da pessoa. Então não pode ser, acho que a gente pode fazer esse cálculo e mostrar a necessidade para ele. Se ele disser que não cabe no orçamento, a gente pode até diminuir, mas é fundamental ficar atento a esses detalhes, né, que de repente uma pólice muito baixa também não vai resolver muita coisa. Então, fazer uma previsão de quanto que ele vai ter que investir na formação superior dos filhos, né? E se ele tem patrimônio, por exemplo, na falta do titular, já baixa a hipoteca lá de mais ou menos 20% sobre o valor do patrimônio e de despesa de inventário. Perfeito. Então, são detalhes que é importante ficar atento. Perfeito. E outro detalhe também, né? Eu queria que você fosse testemunho disso também. Há o consenso do mercado, pelo menos a tese no mercado, que o cliente que tem mais do que um produto, do que simplesmente o automóvel,
dizer, que tem mais do que um produto, especialmente o Vida, ele acaba fidelizando nos outros produtos também. É mais difícil do cliente, por exemplo, que tem um Vida com você, deixar de renovar o automóvel. Você entende dessa forma também? Sem dúvida nenhuma. Sobretudo, aquele cliente que tem uma necessidade de uma renda complementar de previdência, de repente, abrir para ele uma conta de previdência complementar, aquele que paga imposto de renda na fonte, principalmente, né? A versão PGBL para deduzir o imposto de renda, ou aquele que tem ali, trabalha com a declaração pela tabela de risco presumido, se ele não está no lucro real ainda, trabalha ali com lucro presumido, pode ser um VGBL, que são produtos de longo prazo, que você consegue amarrar o cliente ali muito tempo com você, e o seguro de vida também vai ali por tabela. Então, além do Vida, você trabalha com Previdência também, né? Previdência complementar também, que é um produto muito bom, que vem de encontro à necessidade de muitos clientes. Né? E, bom, outra coisa que eu queria te perguntar também, de novo, né, em que pese todo o teu sucesso, vamos dizer assim, antes do acidente em seguro de vida, depois de que isso aconteceu, a tua abordagem hoje, especialmente no seguro novo, em razão da experiência que você viveu, de que maneira, se é que mudou a abordagem que você faz hoje para o cliente? Você passa para ele esse teu testemunho? De que maneira o acidente impactou na forma como você comercializa o seguro de vida hoje? A minha abordagem é mais ou menos a mesma, né? Eu trabalho muito em função da necessidade de cada cliente específico, mas naturalmente, quando você coloca um exemplo desse, ele tem um peso a mais, né? Porque você se torna um exemplo vivo, né? Exemplo vivo, exatamente. de uma necessidade que fica mais latente, né? Porque às vezes você fala de um risco de invalidez, nem todos os clientes enxergam isso como, né, na íntegra, né? Mas quando você mostra que você que é exemplo disso, não tem, aí fica muito mais claro. É um pouco daquela percepção também, um pouco da nossa cultura, que todo mundo sabe que a gente corre risco, todos nós, seres humanos, né? Pessoas que têm vida social, uma vida normal, todos correm risco, mas aquela sensação de que sempre é com o outro, com o vizinho que vai acontecer, nunca com a gente, né? E, bom, Vanildo, eu queria te deixar, né, à disposição agora, queria te deixar à vontade para você passar aí um recado final aí para os nossos corretores, Estado de São Paulo afora, Brasil afora. Queria te agradecer demais a tua visita aqui no Sincor São Paulo, a tua participação no Sim Pode Ouvir. Eu acho que o teu testemunho foi fundamental como amigo, como ser humano, como profissional e como a tua história, como a tua trajetória inspira a todos nós corretores. Então, assim, foi um enorme prazer te receber aqui. E eu vim lá de Santos especialmente para fazer esse bate-papo. Então, em nome do Boris Ber, nosso presidente, em nome da nossa diretoria executiva, de toda a diretoria do Sincor São Paulo, você é sempre muito bem-vindo aqui. O carinho que a gente tem por você, o respeito e a admiração que a gente tem por você é muito grande. Já era, e depois de tudo isso, da forma como você superou, e você está aqui hoje na nossa frente, graças a Deus, muito melhor, muito bem, e a gente tem certeza que cada vez melhor, que hoje a medicina hoje evoluiu muito e a gente tem certeza que ao longo do tempo, os tratamentos que virão, você vai se restabelecer para ter qualidade de vida, para ter independência principalmente. Tanto que também queria falar para os nossos colegas, o Vanildo já está fazendo academia, tá? Para quem está meio preguiçoso de ir para academia, o homem já está fazendo academia todo dia, ele me falou aqui. Então, assim, você é um exemplo de vida para nós, um exemplo de profissional, o carinho, o respeito, a amizade que a gente tem por você é muito grande. Eu queria te deixar à vontade agora para dar um recado final aí para os nossos colegas corretores. Poxa, Rogério, obrigado pelo espaço, eu te agradeço muito. Eu que agradeço, né, vocês abrirem esse espaço aqui para eu resumir essa história. E obrigado mesmo, obrigado a você, obrigado ao Boris que permitiu, né, que concordou com a entrevista. E aos colegas, né, que estão nos ouvindo, a mensagem que eu deixo é que a gente tem que ter o seguro de vida e a previdência complementar como propósito, né? Porque quando você protege uma família com seguro de vida
e ao mesmo tempo abre uma conta de previdência para essa pessoa, né, a pessoa começa ali a acumular uma reserva na Prev e ao mesmo tempo, paralelamente, tem um seguro de vida. Lá na frente, a reserva da Prev vai estar grande, que o seguro de vida, com a idade, ele fica mais caro, mas ele já tem uma reserva de previdência que é como se ele passa a ter um seguro quitado, como se tivesse um seguro quitado, né, que é uma maneira de você fomentar a poupança interna e incentivar as pessoas a guardar dinheiro. Eu tenho clientes hoje que têm mais de 4 milhões em reserva de previdência, né? Cliente individual. Começou lá atrás, há 15, 20 anos atrás. Tem alguns clientes já recebendo renda, né, de previdência complementar. Então, funciona e acho que a gente não pode abrir mão de ofertar esse benefício fantástico, que é o seguro de pessoas, seguro de vida, com essas coberturas acessórias e a previdência complementar. Maravilha. Vanildo, muito obrigado. Realmente a tua presença aqui foi espetacular. A você, corretor de seguros aí de todo o estado de São Paulo e de todo o Brasil, obrigado pela audiência e parabéns mais uma vez. E, gente, até a próxima.